Havia em Cafarnaum um oficial do rei cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, que estava prestes a morrer. Jesus disse-lhe: se não virdes os milagres e prodígios, não credes. Né? Essa passagem está no livro de João, capítulo 4, versículos 46 e seguinte. Né? Então aqui Jesus fala para esse oficial do rei: mas se vocês não tiverem fé, não crê. Né? Tipo assim, vocês querem um sinal para depois crer, mas é o contrário que tem que acontecer. E Jesus vinha daqui de uma decepção, porque ele voltou de Nazaré e lá ele quase não conseguiu fazer nenhum milagre, porque o povo não tinha fé. Agora, voltando então para Galiléia, o povo ali acreditava nele. Por quê? Porque vira ele fazer os milagres nas bodas de Caná. Então o povo acreditava. E esse é um erro que nós podemos incorrer, e acontece muito nos dias de hoje. Principalmente nessas seitas, nessas igrejas separadas, existe isso. É crer nos milagres de Deus e não no Deus dos milagres. E quando Deus faz um milagre, todos os milagres de Deus, prodígios na nossa vida, são como um megafone, gritando aos nossos ouvidos: ei, filho, abre os olhos, eu te amo, eu quero ter você na eternidade comigo. Não busque só as coisas desse mundo, busque as coisas do alto. Tire um tempo para oração, faça um sacrifício nessa quaresma, ofereça esse sacrifício pelos pecadores. Esse é o sentido do milagre. E aqui vai dizer no final, no versículo 53, 53, reconheceu o Pai ser a mesma hora em que Jesus dissera: teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Esse final aqui, esse versículo aqui, vai dizer a finalidade dos milagres de Deus. Na Bíblia nós encontramos muitos milagres que acontecem, né, por intervenção de Deus, é claro, mas Deus quer utilizar do homem. Né? Como o profeta Ezequiel, por exemplo, que viu aquela montanha de ossos, e Deus cobrou dele um ato de fé: pode essa montanha de ossos virarem homens de novo? Ezequiel creu. Não só creu, mas executou a ordem de Deus. Deus falou para ele: agora profetiza, ossos ressequidos, voltai à vida. E voltaram. Né? Moisés Moisés obedeceu a Deus, né? E tocou o cajado no Mar Vermelho e o mar se abriu, tocou na rocha e saiu água. Josué deu 7 voltas. Olha que ideia mais ridícula, dar 7 voltas tocando tambores ao redor de uma muralha enorme daquelas, e desabou. E Deus continua fazendo isso conosco no dia de hoje. Deus continua trabalhando no nosso coração para que nós tenhamos fé nas suas promessas. Na Bíblia nós encontramos mais de 10.000 promessas de amor de Deus por nós. E quantas vezes nós paralisamos diante de uma coisinha à toa, entende? Às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma situação financeira que facilmente poderia se resolver. Essas são as provas que Deus coloca, ou que Deus permite na nossa vida, para que nós tenhamos fé nele. Porque na carta aos Hebreus vai dizer: a fé é crer naquilo que não se vê, é acreditar que Deus recompensa aqueles que o buscam. É o contrário do que o mundo prega hoje. Primeiro tem que acreditar para depois ver. O mundo hoje quer ver para depois acreditar. Mas de nada adianta ver. Olha, por exemplo, o caso de Judas, que viu os milagres de Jesus por mais de 3 anos e, no entanto, não creu e o traiu. Né? É preciso que nós creiamos. Ainda na carta aos Hebreus vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. E quem é que você está buscando? O Deus dos milagres ou os milagres de Deus? Pense nisso nessa quaresma. É tempo de voltar, tempo de fazer penitência, é tempo de criar intimidade com Deus. Intimidade. Aquele que tem uma vida de oração íntima com Deus não se abala facilmente diante das dificuldades do dia a dia. Deus te abençoe. Boa quaresma.